precisamos começar com uma observação. Entre os capítulos 23 e 27 do livro de Jó, os estudiosos têm algumas dúvidas sobre qual seria a sequência correta do texto. Por isso, as traduções terminam não batendo na sequência apresentada. As traduções da CNBB, da Editora Santuário, a edição pastoral, a edição ecumênica da Bíblia, a edição italiana das Edizioni Paoline, essas traduções seguem a ordem tradicional do texto desses capítulos 23 até 27 do livro de Jó. Mas, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, a edição francesa La Bible des Peuples, essas preferem fazer algumas modificações na sequência que parecem mais corretas, né? Teria havido alguns deslocamentos ao longo do tempo e essas edições procuram colocar na ordem que possivelmente seria a correta. É importante notar o seguinte: na numeração de capítulos e versículos, todas as edições seguem o mesmo padrão, né? Só vai ter diferença na sequência de colocação na tradução. Como eu estou utilizando a edição pastoral, vou seguir a sequência que está nela. E nesta, então, nós vamos ter uns trechos um pouco diferentes. Não vai pegar o capítulo inteiro, a resposta de Jó a Elifaz. Ela pega alguns trechos do capítulo 23 e do capítulo 24. E é interessante que na sua fala no capítulo 22, Elifaz tinha aceitado o pedido de Jó de que houvesse um julgamento entre ele e Deus e simula como se estivesse acontecendo aquele julgamento, como é que ele seria. Jó, aqui na sua resposta, não reconhece que aquilo seja um julgamento. E ele questiona: Oxalá soubesse como encontrá-lo, como encontrar Deus, como chegar ao seu tribunal, né? Ou seja, ele não reconhece aquilo que Elifaz fez como se fosse um julgamento, porque do jeito que Elifaz coloca, Deus simplesmente impõe as coisas, e isso não é um julgamento. Jó diz: eu queria ter a oportunidade de debater com ele para que ele me julgasse, mostrasse se eu tenho erro, onde ele se encontra, né? É essa a argumentação de Jó no capítulo 23, em que, de uma forma até muito bonita, ele vai dizer: olha, dessa maneira como você apresenta, eu procuro Deus em tantos lugares, para cá e para lá, e não o encontro. Elifaz havia feito acusações contra Jó, de quais seriam os pecados de Jó. Mas, lá no capítulo 22, as acusações de Elifaz são genéricas, são simplesmente a repetição dos pecados tradicionais apontados pelos profetas e apontados nos livros legislativos. Jó aqui argumenta, colocando algumas questões, aqui são apenas alguns exemplos, no capítulo 24, em que ele diz: os perversos deslocam limites, o assassino levanta de madrugada, o adúltero espreita o crepúsculo. O que Jó quer mostrar nesse trecho do capítulo 24 é que, olha, foi dito que ele peca nisso, naquilo. Mas ele mostra: olha, quem concretamente faz essas coisas age desse jeito. E eu não ajo assim, não foi dessa maneira que eu agi. Ou seja, Jó está mostrando: não se encontra essas acusações que foram feitas genericamente no meu modo de proceder.